Oi, pessoal. Oi, Eriquinha. Oi, Joey. Deixa eu ver aqui como que eu adiciono. Oi, Isa linda. Olá, Oi, Cibis. Tudo bem? tudo bem? Vou tentar arrumar aqui o Vou puxar aqui pra cima. celular. Esperar o pessoal ir chegando. Isso, entrando com a gente. Estão entrando. Temos 11 pessoas. Carinha. Tá cortando a minha cabeça? Aqui pra mim só um pouquinho. Aqui. Será que se eu colocar o fone fica melhor? Acho que fica. Colocar É, um né? fone pra ver. Pessoal, o nosso áudio tá ok? Vocês podem colocando aí no chat, por favor. Boa noite. Espero que o fio não fique na frente. Acho que vai dar certo. Esperar o pessoal entrar. Brendinha entrou. Elas estão falando que tá tudo ok. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tem mais gente entrando. Esperar mais um minutinho, aí a gente já começa. Eu chamei um pessoal também. Vamos ver quem vai conseguir entrar. Ai, legal. A gente divulgou aqui também agora. Bom, gente, então a gente vai começar, né, a nossa live. Boa noite para todo mundo, primeiramente. Eu sou a Savana, né, eu sou petiana, faço parte do PET Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas desde o ano passado. E hoje, então, aqui a gente vai promover, né, essa live para vocês com o intuito de conversar um pouquinho, vai ser uma conversa, né, para a gente falar um pouquinho sobre o assunto preconceito, sobre bullying. É um assunto, né, que a gente está falando desde o mês de junho aqui no nosso Instagram, no feed, né, do PET Enfermagem Unifal. E esse material está sendo elaborado, né, por mim, pela Brenda e pelo Jonas, que faz parte do nosso projeto de extensão aqui do PET, que chama Acoexa, né? O Acoexa, ele é um adquirindo conhecimento, né, através de projetos de extensão acadêmica. E aqui, né, para falar um pouquinho sobre o assunto hoje, a gente trouxe a nossa convidada, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho melhor, né? Mas primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua, né, disponibilidade, por você estar aqui com a gente. Opa, tô fazendo barulho. Por você estar aqui com a gente, né? E é uma honra ter aqui, né, você falando sobre esse assunto tão importante com a gente hoje. Ah, que belezinha. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz pelo convite. É uma oportunidade, né, de melhorar, de adquirir conhecimento. Então, eu fiquei muito contente. E vamos lá. Eu sou a Cibele, sou graduanda em psicologia pelo Centro Universitário de Itajubá, FEP. Estou no 10º período, meu último ano, né? Se Deus quiser, eu formo. Ou no final desse ano, ou no começo do ano que vem, né? E tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram agora também falando sobre psicologia, tirando dúvidas, esclarecendo algumas coisas. Tudo sobre a psicologia, sobre o curso. Então,
Quem quiser depois vai na minha bio e Muito legal os se seus quiser se conteúdos, inscrever Luana. no meu canal também, já faz um jabá, né? E é isso, acho que vai ser muito legal, é muito interessante esse tema também para conversar. Muitas pessoas às vezes não conhecem alguma coisa sobre esse assunto, então é bem legal. Verdade. Bom, então a gente vai começar, né, a nossa live. A live de hoje tem o título, né, que é Conversando com a Psicóloga, maneiras de lidar, né, com preconceito, com bullying. Então, vai ser uma conversa, né? Aproveitem o assunto, aproveitem a live e aproveitem da Cibele também. Bom, Cibele, então, para começar, a gente gostaria de perguntar e pedir para você começar definindo, né, o nosso assunto, que é o preconceito e o bullying. Você pode falar um pouquinho deles, por favor? Certo. Eu pesquisei um pouco mais sobre, porque na faculdade a gente passa, mas muito rápido sobre isso, não foca realmente só nisso, né? Fala do preconceito, mas enfim. E aí eu dei uma pesquisada e o bullying, logo na palavra dele, bully, vem do inglês, é valentão, né? Então é algo relacionado a isso. E o que que é o bullying? Eles são atos de violência sistemáticos e repetitivos. Então, a Uhum, pessoa, ela humilha, ela usa de xingamentos, de opressão contra a pessoa, repetidas vezes. E isso pode ser físico ou psicológico. Na verdade, físico e psicológico, porque em todo tipo de bullying, não adianta porque afeta o psicológico da pessoa. Ela pode ser agredida fisicamente, mas o psicológico nunca deixa de ser afetado. E essas com certeza. práticas, elas acabam trazendo muito prejuízo psicológico para quem recebe esse tipo de violência, né? E daí o preconceito, já pegando o gancho, ele na palavra mesmo a gente já vê o preconceito, a pré-ideia sobre uma crença, sobre uma pessoa, sobre um sentimento, mas é baseado na sua subjetividade, na sua singularidade. Então é aquilo que você aprendeu e você ignora, é realmente uma ignorância, né? Você ignora o Uhum. outro diferente, o outro ponto de vista. E daí, várias vezes, esse preconceito, ele é exposto através de hostilidade, de violência. E daí a gente volta no bullying. Então, a diferença entre eles, digamos assim, o preconceito seria o sentir, o ter, e o bullying a ação. Então, os dois meio que andam juntos nisso, assim, né? Um complementa o outro. Eu mesma tinha essa dificuldade de diferenciar os dois, então achei muito legal. E, Sibeli, existem vários tipos, né, de bullying. Poderia citar eles pra gente, por favor? Sim. Na verdade, eu conhecia quatro, né? Até eu fiz um post na minha página que cita esses quatro. Eu acho que são os mais recorrentes. Porque Uhum, quando você pensa em bullying, você pensa muito nessa violência, nessa perseguição dentro da escola, né? Tanto é que a gente fala assim, ai, mas agora tudo é bullying. É porque, na uhum, verdade, todo esse tipo de violência repetitiva é bullying mesmo, né? E aí, dentro desses tipos, tem o moral, o preconceituoso, o material, o familiar. Eu não tinha conhecimento sobre esses. O que eu conhecia era o uhum. cyberbullying, o físico, o psicológico e tem mais um que agora eu não vou lembrar. Mas, qual que é a diferença deles? O cyberbullying é nas redes sociais ou em jogos online, por mensagens, aplicativos, né? O Muitos recorrentes hoje em dia, né? Nas redes muito, sociais tem e. muito. As Uhum, redes sociais, na verdade, cresceram muito e aí isso acabou crescendo junto, né? O sim. físico, que é a agressão em si, o psicológico, que muitas das vezes, na verdade, muitas vezes não, todos os tipos ele acaba ocorrendo, né? Porque querendo ou não, Uhum, você fere a pessoa psicologicamente. E o social, né? Que é onde a humilhação pode ser dentro de faculdade, dentro de um emprego, enfim, são esses quatro os mais recorrentes uhum. dos O tipos, né? cyberbullying mesmo, né? Que a gente vê, né, muito hoje em dia, assim, é uma coisa que pode ser compartilhada somente uma vez e toma uma proporção gigante, né? Recompartilhado várias vezes e acaba tomando, né, uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? Imagina isso E psicológico da pessoa, né?
E muitas das vezes, por exemplo, é, quando acontece alguma polêmica de agressão física, por exemplo, agressão doméstica do marido contra a mulher, a gente não pensa que isso é um bullying, mas se é um ato de violência recorrente, acaba sendo bullying. E aí vai para a Sim. internet e vira, ocorre o cyberbullying, porque as pessoas, Uhum. é 5% a polêmica e 95% o ataque, a agressão, enfim. Então a gente Verdade. tem que começar a pensar no bullying como ato de violência recorrente. Se é um ato de violência repetitivo, sistemático, é bullying. E aí já entra, até tem mesmo o bullying sexual também, que seria a prática do abuso sexual com uma pessoa de forma recorrente. Também entra nisso. Uhum. Bom, então entrando mais assim para a parte da psicologia, né, em si, como que a pessoa, né, que ela sofre o bullying, que ela sofre o bullying, né, como que a psicologia pode ajudar ela, né, a terapia, à terapia, né, como que isso pode ajudar a pessoa, como maneira, Então, né, de lidar com isso. sim. Então, na psicologia, a gente trabalha muito com a singularidade, subjetividade de cada um. Então, se você vai para resolver algum ponto seu que você acha que você precisa melhorar, que você precisa de ajuda, vai ser a sua maneira de trabalhar aquilo. A psicóloga não tem digamos, uma receita de bolo para todo mundo. E aí, Uhum, nesse caso, o que que acontece? Pode ser que uma pessoa se machuque com uma prática, né, a pessoa consegue atingir essa pessoa de uma forma. E para outra pessoa isso é muito pouco, não atinge. Então o bullying ele é muito singular também. E aí quando uhum, você pensa no trabalho do psicólogo nessa situação, seria de orientação para formas de enfrentamento, para elevar a autoestima, a autonomia da pessoa frente às situações, o que que eu permito que o outro faça comigo, o autoconhecimento, será que aquilo que ele está falando tem que me atingir realmente? Eu não sou assim. E se uhum, eu for assim, do jeito que ele está tentando me atingir, não tem problema. É a minha diferença, sabe? Então, acho que seria uhum, mais nessa questão de adquirir ferramentas de enfrentamento nisso. uhum. Afeta muito, né, a autoestima da pessoa, então é mais nesse sentido, né, assim, trabalhar para Sim, ele não se deixar, né, influenciar pelo outro, né, assim, pelas é, palavras do outro, né? ocorre muito, né, essa tentativa de diminuir o outro. O bullying tem muito disso, né? Uhum, Eu preciso te afetar de alguma forma, te machucar. E aí a gente vê uhum, que geralmente as consequências do bullying são o quê? Isolamento, a pessoa fica depressiva ou desenvolve uma ansiedade, chega a extremos como suicídio. Então, assim, é uhum, uma coisa bem, bem séria mesmo, porque acaba afetando é um calcanhar de Aquiles da outra pessoa, né? uhum. E é muito importante, né, ter uma rede de apoio, né, assim, ter com quem se apoiar. Então, assim, poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Né, o que que a pessoa que sofre, né, esse bullying pode recorrer, assim? É sempre muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, porque ninguém assim consegue 100% do tempo estar forte, ter ferramentas assim, uma hora ou outra você vai estar vulnerável em alguma situação. Uhum, E isso não é uma vergonha, né? Você fala, olha, eu preciso do meu tempo aqui, eu não consigo dar conta disso. Então é sempre muito importante. O que que pode acontecer? Você mesmo se coloque no lugar como se você fosse a rede de apoio de alguém. Se você não tem condições de ajudar aquela pessoa, tipo assim, nossa, eu vou tirar ela da situação. Muitas vezes não acontece, né? Que você pelo menos uhum, tenha empatia de entender, de não forçar ela a ficar bem, sendo que ela não consegue, mas buscar um caminho com ela, sabe? Olha, o que que a gente pode fazer para te ajudar? Até eu vi que tem uma lei de tá em vigor desde 2016 sobre o bullying escolar aqui no Brasil e a gente não fica sabendo muito sobre, né? a Mas gente se nem você fica sabendo. tiver eu acho importante, porque adolescente Uhum, geralmente tem muito isso do bullying e de não buscar ajuda, né? Ter vergonha. sim, Mas sabendo que tem uma opção é muito importante. Então, você
se você não conseguir ajudar a pessoa com palavras, escuta ela, acolhe ela e fala, olha, vamos buscar ajuda. A gente tem NASF, a gente tem CRAS, tem a Clínica Escola aqui em Itajubá, de Psicologia da FEP, oferece também atendimento psicológico num custo menor. Então, assim, vê na sua cidade, procure saber quais são os meios, sabe? Isso é ser uma rede de apoio. Mas nunca é olhar para a pessoa e falar assim, ai, para, isso é frescura, eu já passei por isso na minha Mimimi, né? Hoje em adolescência. dia. Não diminuir, né? Ser realmente uma rede de apoio mesmo. E essa rede de apoio pode não ser exclusivamente sua família. Pode ser um amigo, pode ser um professor, né? Uhum. Então, é bom, é importante saber identificar também a pessoa que teria condições de te ajudar. É muito importante, né? Você saber o momento que você já não tá mais, se você já tá no seu limite, né? Muitas pessoas, elas pensam, né? Ah, é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. E acabam, né, que prejudica tanto o psicológico da pessoa que quando ela vai perceber, ela já vai, né, para casos mais extremos, como você falou do suicídio, né? Como isolamento social. E isso, Sim. né, muitas das vezes não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? Mas às vezes é também, né? Então tem que tomar muito É, cuidado com isso, né? É sempre bom ficar atento aos sinais, aos pequenos sinais, porque geralmente quando nós escutamos notícias como massacres que ocorrem, atentados, depois vai ver em escolas, por exemplo, ele era um aluno que sofria bullying, ou ele era um aluno que era muito oprimido, que era discriminado. E aí é a maneira que a pessoa, ela segurou, 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 não teve uma rede de apoio, não teve informação sobre o que ele poderia fazer para se ajudar. E aí foi onde ele foi lá e agiu com violência, né? Que tem também esses Uhum. casos. Não só a pessoa vai ficar depressiva ou se suicidar, ela pode vir querer se vingar, uma raiva, sabe? Contida, assim. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, ó, Tá, que eu não tô conseguindo acompanhar. deixa Tô eu ver se sem eu óculos. consigo. Você acha que a pessoa que sofre o bullying tem dificuldade de se identificar neste lugar? De Se saber, né, identi- dos comportamentos, se são agressivos, se são preconceituosos, e se ela que ela tá, né, passando por bullying? Então, é uma série de fatores, né? A pessoa ela tem que se conhecer, ela tem que entender que tem muitas pessoas e que essa agressividade da pessoa com ela, muitas das vezes é uma situação não resolvida da pessoa, né? Uhum. É uma pessoa que, igual a gente falou no começo, tem um preconceito, uma ideia muito fechada, vive muito dentro da bolha dele, não entende. Então são vários fatores, tipo, olha, eu recebi eu fui vítima de bullying no meu serviço. Qual o meu papel ali dentro? Foi verdade? Tipo, eu sinto que é verdade o jeito que eles me atingiram, tipo, falaram da minha aparência. Isso me incomoda porque às vezes o que atinge é algo que já incomoda na pessoa. Uhum. Então, assim, é importante que ela tenha autoconhecimento, porque o praticante já demonstra que não tem o autoconhecimento, ele não tem respeito, né? E várias outras coisas. E para ele voltar atrás e dizer que ele está errado, é raríssimo, é 1 em 100, né? Sim. Então, é Uhum. importante, sim, a pessoa saber o papel delas, conhecer a si mesma. Eu acho que já ajuda nessa autonomia mesmo, sabe? Frente a isso e Uhum. na É o que colocação já de foi, limites também, né? é o que já foi comentado também, né? A pessoa tem que saber a diferença de uma brincadeira e de uma coisa que vai, né, chatear o outro e que vai causar, né, É, coisas mais extremas, permanentes, né, enfim. hum, Uhum. A por gente tem isso, outra pergunta. Ai, pode continuar. pode. Não, eu só ia falar que por isso, quando nós vamos orientar as pessoas que estão sofrendo bullying, nunca fazer igual. Tipo, se ele foi agressivo com você, não revida, não faz Sim. igual, porque aí você já está no terreno daquela pessoa, sabe? Uhum. Responde com poucas palavras, se puder sair de perto, sai. Não responde com Uhum. sarcasmo, porque isso pode piorar a situação. E se você puder, seja firme, mas assertivo, sabe? Tipo, olha, eu não gostei Uhum. disso. Isso me feriu. Se a pessoa não parar, beleza, sai de perto. É uma coisa dela, você não precisa fazer igual, É, né?
Aham. Tem até aquela frase, né? O que o outro te diz, né? Acho que é assim. Diz mais a respeito, né, dele do que de você, né? Do que Então, de você. se você Exatamente. revidar, né, você vai estar no mesmo patamar que ele, né? Então, é muito importante Exatamente. mesmo. Sim. Aí temos outra pergunta aqui, que é: quais os sinais que um filho, por exemplo, está sofrendo bullying na escola, né? Acho que como que a mãe consegue reconhecer isso? Porque muitas crianças, né, muitos adolescentes também não falam, né? Como que, Uhum. né, a gente percebe isso? Então, geralmente na adolescência tem isso que eu comentei antes, né? Ah, eu não quero que meu pai fique sabendo porque ele vai na escola e eles levam como mico, né? Tipo, ah, meu pai vai na Uhum, escola para resolver meus problemas, eu consigo, tudo mais. Mas ele pode não querer ir na escola, ele pode ficar mais apático, ele pode ficar mais agressivo. Tem alguns sinais, esses são um dos sinais, né? Mas sempre conversar com o adolescente, perguntar como é o ambiente escolar, não diretamente, tipo, ah, você passa por alguma coisa, mas pergunte, tipo, ah, como é que é a sua escola? Ah, eu vi no jornal que teve não sei o que em alguma escola, nossa escola é assim. Tenta ser mais uhum. próximo do seu filho, sabe? Demonstrar que você realmente é um amigo a qual ele pode contar qualquer coisa. E se Para ele caso não ele ter te medo, né, contar, de falar. Uhum, exatamente. Se caso ele te falar, tipo, ah, eu tô sofrendo isso. Agora a gente já sabe que tem lei que ampara, então você pode buscar também orientações para ele, igual eu falei, tipo, uhum, afasta, ou então seja assertivo, mais firme com a pessoa, porque quando é no caso de adolescente, eu sinto que tem muito dos pais também. Então, o praticante, às vezes, vai saber como é a rede de apoio dele, como é onde ele mora, né? Então, a gente tem que sim. pensar, porque adolescente ainda está em formação, né? Criança também. Uhum, uhum. Formação de personalidade e tudo mais. É, principalmente personalidade, né? Exatamente. Sim. Uhum. Bom, então, assim, eu ia comentar um pouquinho sobre o praticante do bullying. Uhum. Aí, se você quiser falar um pouquinho, assim, O sobre... praticante acaba, dependendo da situação, a gente pode avaliar, né? Essa pessoa, ela vem de algum lugar, pode ter algum fator que influenciou ela a ser assim, agressiva, Uhum, violenta, né? A gente nunca sabe, só vê aquele momento, mas o antes a gente não fica sabendo. Para ele reconhecer que ele é agressivo, que ele é violento, que ele machuca uma pessoa, não é fácil, não é, sabe? Você mostrar uhum, para a pessoa e ela falar, não, realmente eu fiz isso e eu vou voltar atrás, ou pedir desculpas, ou tentar melhorar. Geralmente ele fica mais agressivo ainda, né? Tipo, não, uhum. ela merece, ou é assim mesmo, ela é muito mole. É o Jogar a que a culpa gente pro vê outro, né? pro Também. outro, exatamente. Uhum, Mas isso tudo já diz muito sobre ele, né? Quando você consegue demonstrar, a pessoa tem que ir trabalhando isso nela, né? Buscar uma uhum, ajuda também para trabalhar isso, porque é difícil. O autoconhecimento ele é um processo bem doloroso porque você fica frente a coisas não tão boas de você, né? A hora que você uhum, fala, olha, eu sou estressado, às vezes eu passo dos limites, ou então, tipo, igual nesse caso, eu feri uma pessoa. Isso não é legal de se uhum. admitir, né? De falar em voz alta, assim, eu fiz É muito isso. relativo, né? Tem muita gente que não reconhece mesmo, né? Não, Uhum, não, tem gente que não reconhece e vai pro resto da vida assim, né? uhum, Porque realmente é difícil, né? Você também se mostrar vulnerável. Isso é uma vulnerabilidade, né? Enfim. uhum. Mas Tô até falando aqui, ó. Muita gente acha que é mimimi. a maioria, né? Porque a gente tem que ser É, forte o tempo inteiro, né? Tem isso também, assim, ser forte o tempo inteiro, ser feliz o tempo sim. inteiro, aguentar tudo, todas as Uhum, demandas. Então, quando alguém fala, tipo, assim, eu não aguento mais, olha o que você está fazendo comigo. Igual em agressões de marido e mulher. Agora tem esse caso do DJ que bateu na esposa, né? A sim. gente fica Uhum, pensando, porque ele se defendeu, né? Falou que ela teve a parcela de culpa dela, só que ela era uma mulher que tinha acabado de ter filho e a gente não sabe se ela passou por depressão pós-parto. uhum, Então, a gente não dá para falar muito, né? Não tem muita informação. é. Mas Mas
tem muito isso de jogar, né? Ficar jogando e não admitir. Uhum. É igual você falou também, né? A sociedade hoje, ela impõe muito uma competição, né, entre as pessoas. Então, as pessoas têm isso de mostrar, né, eu sou forte, tá tudo bem, eu sou, né? Então, existe muito isso, né, essa divisão entre fracos e fortes, né? E isso acaba que, Sim, se você, né, se sentir inferior, que o, né, se a autoestima estiver baixa, você vai receber tudo aquilo que o outro está te falando, né? Que é, né, um preconceito, alguma coisa que a pessoa fizer com você, você vai receber isso, né? E é da nossa sim. sociedade hoje em dia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ai, como que você não aguenta? Nossa, mas É, eu passei por coisa pior. Olha o que eu passei na minha sim. vida. Uhum. Então, ué, mas o que que tem que você passou nessa vida? A É uma pessoa é comparação, outra, né? né? É, Tem que ser muito. A gente tem que pensar muito no processo individualizado, né? Assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Igual a dor, cada pessoa sente de um jeito, né? Então a gente tem que individualizar isso, né? Aí sim, tem, sim. temos outra coisa aqui no chat que está falando. Às vezes nem os próprios profissionais da educação reconhecem que isso pode acontecer em sua sala de aula. Verdade. Sim, e eu fiquei assim, bem, bem chocada, porque eu formei no ensino médio em 2015. Uhum. Não sei se agora eles falam sobre essa lei, né, que foi, entrou em vigor em 2016, mas eu acho que os professores deveriam falar mais e ficar mais atento também, A porque gente nem ouve eu, falar, né? não, eu nunca tinha ouvido falar. E é um programa que envolve a família das crianças, né, os agentes de educação e o agressor e a vítima. Então é tipo Uhum. assim, todo mundo, não é só a vítima ou só o agressor. Eu acho que isso também já dá uma psicoeducação para o agressor, principalmente, sabe? Com Olha o que certeza. você está Uhum. fazendo, sabe? Tipo assim, ai, gente, minha Uhum. luz. Minha ring Apagou. light. Mas já que ela volta. Blogueira. É, Aí. ring light. Mas é isso. Uhum. Eu acho importante essa psicoeducação porque diminui muito o sofrimento, sabe? Ou pelo menos ameniza, porque o trabalho do psicólogo também seria isso, de prevenção, de falar antes. Eu acho que tem que ter uma Uhum. informação mesmo antes de chegar a um extremo, né? Porque depois que acontece, todo mundo fala, ah, devia ter falado, devia ter É, ouvido. Só exato. que daí, Às vezes já infelizmente, é não tarde, adianta. né? Uhum. Temos outra coisa aqui que está falando. Na sua opinião, quem precisa mais de ajuda psicológica, o agressor ou a vítima? Os dois, né? Eu sempre falo que pessoas que precisam de ajuda psicológica, basta você ser humano. Se é humano, você pode precisar de ajuda psicológica, né? Uhum. Mas nesse caso do bullying, os dois. Um para criar as fontes de enfrentamento, elevar a autoestima, a autonomia, e o outro para aprender sobre limites, para entender que ele não pode ser invasivo ou oprimir outra pessoa, ferir outra pessoa, isso não é Uhum. não está nas mãos dele e nem de ninguém, né? E que ele tem que respeitar a diferença, que há pessoas diferentes dele e situações e crenças e pensamentos diferentes do dele, é mais sobre respeito mesmo. Então, eu Uhum. acho que os dois. Nesse caso da lei, se acontecesse mesmo, seria muito bom porque trabalharia com os dois, né? Uhum. Eu não acho que um seja mais do que o outro, não. Aí estão falando aqui, ó, acredito que há uma necessidade de falar mais sobre o assunto na escola, né? E é verdade, é o Muito, que a gente falou, muito, né? muito. Uhum. Eu creio que tudo, sobretudo, se você quer que as crianças entendam sobre limites, igual algumas pessoas falam sobre educação sexual, não é aflorar isso na criança, mas explicar para ela desde muito, muito nova quais são os limites do outro com ela. E do bullying da mesma Uhum. maneira, né? E Exato. já ensinar Uhum. isso desde de sempre. Falar, gente, falar é tão simples, né? Falar, a criança, ela é muito curiosa, ela pergunta, e há maneiras de conversar com a criança e com o adolescente
que depois, quando for adulto, ele já vai ter, na vivência dele, enfim, a linguagem que Uhum. você coloca quando ele é criança, ele vai desenvolvendo até a adulta, né? Não precisa falar como um É, adulto com a criança, vai né? muito Tem da uma linguagem. criação, né, da criança. Depende É, muito. Às vezes a criança quer imitar o próprio pai ou a própria mãe que está ali fazendo aquilo, né, com ela dentro de uhum, casa, né? Então, ela vai para a escolinha, ela vai para a escola e repete isso, né? O que ela ouve, o que ela aprende. Então, acho que vai muito da educação também, né? A gente vê muito essa Igual. repetição de comportamentos, né? Às vezes, Uhum. esses dias eu vi na rua um menininho, o pai bateu nele porque ele estava fazendo alguma coisa, e daí ele bateu no irmão. E isso, assim, foi duas vezes, dois É. tapas repetidos. Tipo, o pai batia nele, ele batia no irmão. Como se, tipo assim, eu levei o xingo por causa de você. Ou porque ele Uhum. queria expressar a raiva dele, né? Uhum. Ele Então, repetiu, né? repete. E não adianta que Acontece repete. muito. Uhum. Mais ações do que palavras, né? Uhum. Deixa eu ver se temos mais algumas perguntas. Ah, estão falando que respondeu a pergunta, muito bem. Bom, acho que não temos mais pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas então, gente, até uma coisa que a gente que, né, a gente vai falar aqui é a nossa próxima live, né, vai falar sobre se você sabe, se você é ou não preconceituoso, né? E vai ser um assunto bem legal também, vai trazer muita coisa do que a gente está falando aqui, né, que acaba repetindo, assim, repetindo não, né? Mas acaba abordando, né, sobre quem é o preconceituoso, né? E vai ser no dia 25 de agosto, com a nossa petiana Brenda e com a nossa convidada Marta Rovai. E elas vão falar sobre isso, né? Então, se ficou alguma dúvida, né, sobre o preconceituoso em si, né, vai ser muito interessante essa live também. E quem tiver Mas, mais dúvidas, se quiser mandar para mim no direct, mesmo se eu não souber sobre o assunto, eu pesquiso e respondo também, não tem problema quanto a isso. ai, foi maravilhoso, Sibeli, você falou muitas coisas muito importantes, né? Hoje em dia é muito importante a gente falar sobre isso, né? E esse bate-papo foi muito legal, as pessoas gostaram aqui no chat, participaram. Então, muito obrigada de novo pela sua participação aqui no projeto. Nós vamos deixar a live aqui salva no feed, né, do PET. E para quem não conseguiu ver, ver depois, né? Para a gente ver de novo também. Sim. Então, muito obrigada mesmo, viu, por ter participado. Lá, temos mais uma pergunta aqui. Acho que dá tempo de responder, ó. O agressor geralmente consegue identificar a pessoa mais sensível para agredir? Como isso é possível? Olha, eu acho que isso de identificar tem que ser uma pessoa com uma personalidade bem fria, né? Que observa ali e vê. Mas geralmente acontece sem querer. Por quê? Ele vai aonde ele viu que ele tem uma abertura. Se ele agrediu Uhum. alguém, seja verbalmente ou fisicamente, e a pessoa se impôs, para ele voltar a fazer de novo, pode ser que ocorra, pode ser, mas pode ser que não. Agora, se ele agrediu alguém e ele viu que aquela pessoa é vulnerável, que aquela pessoa se manteve acuada, é muito um prato cheio para ele voltar a fazer. Então, ele acaba Muitas, fazendo no feeling, uhum. né? Não, não é que ele observou antes. Quando a pessoa responde também, né? Aquilo que você falou, né? Muitas vezes você não fica quieto, você quer retrucar, 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 e isso Uhum. é um negócio que vai dar, vai jogar lenha na fogueira, né? Ele vai querer continuar para disputar, para ver quem vai ganhar, quem vai ser melhor. Sim, Então, sim. é realmente. Uhum. É. Estão falando Mas aqui, geralmente. Opa, pode falar. desculpa. Não, foi nada. Geralmente o agressor agride mais de uma pessoa também. Verdade. Sim, pode ser uma pessoa contra outra pessoa ou um grupo de pessoas contra uma pessoa, Uhum. né? Tem aquele Existe. grupinho que todo mundo tem Uhum. medo na escola e daí eles sempre vão nos mais fracos, né? Sim. E isso é muito Uhum. retratado em filme também, né? Filme sempre Muito. faz isso, Sim. aquelas comédias românticas que sempre tem o popular. Aí ele vai lá e agride o que é mais nerd, né?
Aí Uhum. daqui a pouco o nerd vai, toma um banho de loja e volta Ah, popular e isso resolveu. Isso também acaba prejudicando, porque na vida real não é tão fácil de resolver. E aí as sim. pessoas se frustram, né? Nossa, isso Porque, tipo, tem muito nossa, mesmo. É, em é. filme, né? É muito, muito isso, assim. E o engraçado é que no próprio filme a gente percebe que os populares, né? Eles agem assim com os mais baixos, né? Que eles lá na escala que eles mesmos fazem, né? E elas também sofrem de alguma coisa, né? Por trás, assim, só elas estão vendo, né? É uma Então já máscara, né? é uma máscara que elas fazem e não dá para saber o motivo, né, que o agressor ou que o preconceituoso tá tendo, né? Sim. Uhum. Tem Aí uma a última pergunta é: quais são as consequências futuras do bullying na vida da vítima e do agressor? Então, na vida da vítima, que a gente acabou falando há um tempo atrás, agora na live, pode chegar a um suicídio, depressão, ansiedade, ataque de pânico ou agressão mesmo, né? Ele responde com agressão e acaba se tornando agressivo, que nos Uhum, casos extremos são os massacres, igual aquele de Columbine. Os meninos eram muito inteligentes, mas eles sofriam alguma coisa e eles foram e se juntaram e uhum, fizeram um massacre, né? Isso foi uma resposta agressiva. Agora, consequências para o agressor seria, na verdade, um empobrecimento intelectual, né? Eu penso assim, porque é uma pessoa muito fechada na bolha dele, vai continuar agressivo se não trabalhar isso, e vai continuar preconceituoso, ignorando outros pontos de vista que não o dele, e uhum. isso pode levar ele a muitas outras coisas. Uma coisa acarreta a outra. Né? Infelizmente, a Sim. gente vê muito isso. Não é que eu estou sendo preconceituosa ou falando que a pessoa é burra, né? Enfim. Uhum, Mas acaba acontecendo isso. Ele não consegue se dar bem em serviço nenhum, não consegue se dar bem dentro de universidade ou de algum curso técnico que ele vai fazer. É sempre uma pessoa desagradável e isso acaba deixando ele mais nervoso ainda. E aí vira um ciclo, né? Um ciclo assim. sim. Ai, com Nos certeza. relacionamentos também, né? E pode ser agressivo Uhum. com a mulher. Aí temos outra aqui que está falando, por que as pessoas preferem, principalmente crianças e adolescentes, compactuar com o agressor do que defender a vítima? É uma realidade Tem muito triste. isso, né? Tem muito isso em várias coisas e na agressão, né? Parece que eu não sei, a gente está sempre querendo achar um culpado de tudo. Ah, ela apanhou porque ela fez isso. Ah, Sim. ele foi agressivo com ela na escola porque ela é metida, porque ela não, sei lá, não deu uma chance para ele, ou não foi legal, ou não respondeu do jeito que ele queria. Não respondeu às Uhum. expectativas, né? No caso de agressão sexual, a gente vê muito, porque tava com a roupa tal, porque tava na rua tal. Uhum. Então, assim, acaba que é sempre uma questão de ficar buscando culpado mesmo. Tem que ter alguém, e aí você, ao invés de ajudar a vítima, você acaba falando assim, mas isso é frescura dela, sabe? Ela fez Você porque mereceu justifica o mesmo. agressor, né? Enfim, Uhum. acaba A gente acontecendo pode isso, até acho que ver, socialmente, né? sim, igual o Construído. caso mesmo que você falou do DJ, né? A gente pode ver que 2 dias depois, um dia depois, parece lá que ele ganhou mais sei lá quantos seguidores, não sei quantas pessoas apoiando ele, seguindo o hashtag, né, de que ele não é culpado, que a culpa foi dela. Então, Sim, infelizmente, tem muito isso, né? é. E aí aqui, acho que temos mais algumas. Vamos respondendo, né? Sim, Temos que desconstruir também para entender essas intolerâncias e nos identificarmos como agressores. Verdade. sim, sim. É o que a gente está falando do construído socialmente, né? Veio muito, veio sendo construído muito isso, de sempre ter um culpado e tudo mais, e para a gente desconstruir isso é difícil. Todo mundo já ofendeu ou feriu alguém em algum momento da vida, beleza, a gente admitiu e mudou. Mas essa desconstrução é difícil. Querendo ou não, uma hora ou outra você pode soltar um comentário que possa não ser tão legal. Igual algumas pessoas, tipo, ela apanhou, nesse caso do DJ.
Mas ela ameaçou de Uhum. jogar a filha do 10º andar. Mas aí a gente não pensa em outras possibilidades, né? A gente acaba sempre voltando para aquilo de novo. Uhum. Então, sim, é difícil, é muito difícil desconstruir. E desconstruir várias coisas, porque veio por muito tempo sendo certo, certo, certo. Aí, quando a gente Uhum. tem que falar, não, peraí, é difícil, não é sempre que a gente vai acertar, né? Vamos dizer assim. Sim. Uhum. É comum o agressor ser sociopata? Então, aquela hora que eu falei que a criança ou o adolescente ou a pessoa que escolhe a vítima dele, tipo, observando, pode ser que seja um psicopata, um sociopata, pela frieza. Uhum. Mas qual que é a pergunta mesmo que você falou? Se é comum, né, o agressor ele ser Ah, se é sociopata? comum. Uhum. Não, eu acho que não. Nem todos, nem todos. Pode ser que seja, mas não é assim uma característica muito forte, sabe? Pode É ser muito qualquer comum, pessoa, né, né? na escola, na internet, é muito comum, né, e qualquer pessoa pode ser, né, e às vezes a gente, igual você falou, é muito difícil você reconhecer que você é, né, É. então acho que Uhum. aí temos outra. Quando uma criança ou adolescente é excluído nos grupos escolares, por exemplo, como o professor deve trabalhar com isso? Quando uma sala inteira contra um aluno só, tem que ser trabalhado a sala inteira, né? Mas eu acho que isso tem que ser trabalhado tanto na escola quanto em casa, né? Uhum, Por que que essa criança veio, do meio social dela fora da escola fazer isso com um colega aqui dentro? E quem que levou esse grupo inteiro a excluir o colega, né? Então, os uhum, professores, eu acho que tem que ser conversado mais na escola sobre isso, sabe? Dentro de alguma matéria ou algo extra, realmente falar, sabe? Sabe, sobre os sim, limites que a gente uhum, tem, até onde a gente pode ir. Por que que você exclui ele? O que que ele tem que você quer que ele fique longe? Vamos uhum, enfrentar isso? Talvez colocar as crianças para pensar mesmo, sabe? Pensar sobre o lado não tão bom que elas têm, que é isso que leva elas a fazerem isso com colegas, sabe? com certeza, também acho. É muito bom, né, você falar sobre isso, igual a gente já comentou aqui, né, acho que quanto mais recorrente vai ficando esse assunto, né, mais a criança vai entendendo a se colocar no lugar do outro, a ter mais empatia. E isso acaba que diminui, né, os índices de bullying, porque ela para de se comparar com o outro, para de se sentir inferior, para aí sim ela, né, ser uma pessoa que pratica o bullying, né? Então, é isso mesmo. Porque trazer questionamentos mesmo, sabe? Criança, às vezes, quando é Uhum, agressivo, na hora que você fala pra ela, por que que você fez isso com o fulano? Aí ela dá uma parada, tipo, porque ele é feio, digamos assim. uhum, Aí, por uhum. que que ele é feio e você tem que bater nele? Você questionar mesmo pra ele parar e pensar, Sim. ué, qual Até que ele não foi a ter mais razão de eu resposta, fazer né? isso? Uhum, Até ele uhum, ver que, tipo assim, não tem por que você fazer isso. Não é uma uhum, resposta, essa agressão, sabe? Então, uhum. questionar mesmo, botar pra pensar, né? Aqui no chat, o professor deve fazer intervenção e trabalhar a cultura da paz. Com certeza, Sim, né? mudar essa coisa que veio sendo construída, né? Uhum. Trazer uma mudança mesmo. Ai, gente, que delícia de live. Gostei muito disso. Sim, a Uma sua mãe fez uma delícia. pergunta, eu não sei se a gente respondeu a dela. Eu acho que é a sua Deixa mãe. eu ver. A gente respondeu. Respondemos. Respondeu? Ah, então tá Uhum. bom. Eu acho que não ficou nenhuma para trás, não. Mas Não, se né? ficou alguém para trás, se ficou alguém com dúvida, depois vocês podem mandar no WhatsApp. No WhatsApp não, no Instagram aqui da Cibele, né, Sim, Cibele? podem mandar. Sim. Bom, gente, então era isso, né, a nossa live. Deu pra gente falar sobre bastante assunto, né? Falar sobre bastante coisa, discutimos bastante temas, né? Vamos ressaltar de novo que a próxima live é dia 25 e vai falar, né? O tema da live é se você sabe que você é um preconceituoso, né? Com a Brenda e com a Marta, que vai falar sobre esse assunto pra gente. Então não deixem de participar. Também estamos postando, né, aqui no feed do nosso projeto do PET, que é todo esse assunto desde junho, né? Falando sobre preconceito, sobre intolerância, sobre bullying.
Então também dê uma olhadinha nos nossos conteúdos aí do Instagram. A gente tem no site também do Pet, que vocês podem abrir pelo link, né, da bio. Muito obrigada a todos que participaram e principalmente muito obrigada a você, Sibeli, por conseguir participar com a gente, se dedicar para participar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Eu que agradeço novamente, agradeço muito mesmo a oportunidade, o convite. Como eu falei aquela hora, é muito enriquecedor sempre, né? Essas discussões e é muito importante também. E eu agradeço todo mundo que participou, que fez perguntas. Espero que eu tenha respondido bem para todo mundo e sanado as dúvidas, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a psicologia ou algum assunto relacionado, vocês podem ir no meu Instagram e também lá no meu canal. Fazer um jabazinho de É, novo. Vai lá no meu canal, Entrem no gente. canal da Cibele, ela coloca várias coisas legais, né, Cibele? Sempre tem Tá no coisinhas início lá. lá, mas eu pretendo continuar e melhorando os conteúdos. Muito obrigada de Depois novo, você a minha passa pra gente que a pet. gente divulga aqui o Ah, tá bom, pode seu deixar. YouTube lá. Pode Bom, deixar. gente, muito obrigada. A gente vai deixar a live salva aqui, tá bom? Eu não sei nem cancelar a live, pra ser Eu sincera. acho que aperta no xizinho, aí vai ter a opção para você deixar no Ah, tá IGTV. bom. Se eu não me engano, é Tá. isso. Uhum. Beijo. Mas aí, beijo, Tchau, gente. gente. Boa Obrigada, viu? noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.